Olá traders, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa aqui no nosso treinamento uma sequência de vídeos onde a gente vai falar sobre suporte e resistência. Existem várias formas de se calcular, de se medir suporte e resistência dentro do gráfico. E esse suporte e resistência vai ajudar muito a gente na tomada de decisão. Existem várias formas de suporte e resistência. Hoje a gente vai aprender sobre suporte e resistência no preço. Então fica aqui até o final desse vídeo, porque você vai utilizar muito isso que a gente vai aprender hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Futuro e Finanças. Meu nome é Diego e hoje a gente vai falar sobre suporte e resistência nos preços. O que são suportes e resistências? Suportes e resistências são faixas de preço, faixas no gráfico, que a própria estrutura, o próprio gráfico cria e sinaliza para a gente de que naquele ponto ali está havendo uma inversão de interesse entre compradores e vendedores. São estruturas nos preços ou nos indicadores que impedem que o preço caia ou suba mais do que aquele ponto, do que aquela faixa. É uma faixa de preço onde o mercado não aceitou mais pagar aquele valor. E para você entender melhor o que são suportes e resistência no preço, eu preciso que você volte na sua memória aí um pouquinho mais ou assista novamente a aula sobre topos e fundos. Topos e fundos é o que a gente vai utilizar para fazer essa marcação, essa faixa de suporte e essa faixa de resistência. Entenda também que suporte é na parte de baixo do gráfico, tá? Que a gente vai desenhar. Ele é um suporte realmente onde não deixa facilmente a ação cair mais do que essa faixa. Entenda que nessa faixa os preços vão caindo, quando bater ali é como se tivesse uma mola que joga ali para cima de volta. Às vezes ele consegue ultrapassar diretamente, mas geralmente ele sofre um pouquinho, né? Ele tem uma certa dificuldade para ultrapassar essa faixa de preço. É como se os vendedores estivessem vindo com força, empurrando o preço para baixo, e nesse ponto entra a força compradora e empurra de volta esse preço para cima. A resistência, da mesma forma, é um teto. É como se fosse um teto, uma faixa de preço, onde os compradores vão tentar levar essa ação, quando chegar lá em cima, vai entrar a força vendedora para tentar barrar essa passagem. Ele precisa, às vezes, fazer um descanso, ou geralmente ele faz um recuo, tenta uma, tenta duas, às vezes tenta 3 vezes para conseguir romper essa faixa de preço. Vamos pegar agora essa ação da Petrobras para vocês verem que no gráfico é muito mais fácil da gente identificar isso. Olha esse gráfico na tela. Perceba que a gente já desenhou ali uma faixa, né? Tem aquele retângulo desenhado ali. Essa é a nossa faixa de resistência. Entende agora vendo ali o que eu te falei? Ó, veja que o preço subiu uma vez, bateu nessa faixa e marcou um topo. A ação caiu novamente, tentou pela segunda vez, chegou nessa faixa de preços. Às vezes ela pode até passar um pouquinho, subir um pouquinho, mas por isso que eu falo que é uma faixa. Não é um ponto, não é um número exato. É uma faixa de preço onde o mercado vai encontrar dificuldade para ultrapassar. Veja que ele chegou no número 1, né, no topo número 1 e desceu. Tentou uma segunda vez, quando chegou ali, entrou força vendedora, empurrou esse preço para baixo. Tentou uma terceira vez, tentou uma quarta vez também ultrapassar essa faixa de preços. Na quinta ele começou a ficar um pouco mais ali próximo a essa faixa, né? Que é o que a gente fala, dá uma descansada próximo da resistência ali, ele tende a descansar um pouquinho, dar uma respirada, pegar um pouco de força para romper com força esse valor, essa faixa de valor e poder seguir com o preço para cima. Então, para que a gente vai utilizar suporte e resistência? O suporte e resistência não é um sinal de entrada, tá? Às vezes é um sinal de saída, mas nunca de entrada. Você só vai utilizar suporte e resistência para entrada quando ele passar esse número. A hora que ele passou essa faixa com o candle de força, com aquele candle que a gente viu antes, aquele sinal de força, ele passou essa faixa, aí a gente vai procurar uma entrada. Aí a gente procura se vai ser no rompimento desse próprio candle ou se a gente vai esperar ele recuar um pouquinho em cima dessa faixa ali, tá? Tudo isso a gente vai ver para frente. Mas eu quero que vocês entendam, né? Tá muito fácil nesse gráfico de você entender o que é uma resistência. É uma faixa de preços onde o mercado sobe, tenta passar e não consegue. Ele desce, ele tenta, bate ali e volta. Bate e volta. Até que ele consiga realmente mostrar que ele tem força, que ele tem, né? Tá determinado, os compradores estão determinados a ultrapassar aquela barreira ali e seguir com a ação para cima. Dá uma olhada nessa ação, nesse gráfico da Locamérica que eu coloquei agora. Perceba que a gente já desenhou também ali uma faixa. Tá? Uma faixa no topo daqueles preços ali. Perceba que ele não é uma linha, ele é uma faixa de preços, tá? Porque ele nunca vai bater exatamente no mesmo ponto, ele vai bater, às vezes ele passa um pouquinho, às vezes ele bate um pouquinho abaixo, mas é uma faixa onde a gente tem que ter atenção. Perceba que ali o preço subiu, bateu uma vez naquela faixa, marcou, né? Marcou o primeiro topo ali. Quando ele veio a segunda vez, ele recuou, veio a segunda vez, bateu na mesma faixa e não conseguiu ultrapassar, recuou. Perceba que na terceira vez ele conseguiu ultrapassar um pouquinho essa faixa, mas pouca coisa, passou um pouquinho para cima e recuou
justamente nessa faixa de novo, ou seja, ele ultrapassou a nossa resistência e essa própria linha de resistência agora virou suporte. Depois que ele consegue ultrapassar a linha de resistência, a linha vira a linha de suporte. Então a ação bateu ali e subiu. Um tempinho depois, alguns dias depois, essa ação voltou a cair e bateu 2 vezes nessa linha que agora é um suporte. Bateu, não conseguiu, os compradores meteram força ali, não, a gente quer que essa ação suba. A ação subiu, os vendedores forçaram ela para baixo de novo, chegou na faixa, os compradores empurram para cima. Entenda que isso é uma guerra, uma briga entre compradores e vendedores. Aquela faixa ali sinaliza a divisão de territórios. A hora que o preço tenta cair na área dos compradores, os vendedores tentam invadir a área dos compradores, eles empurram para cima. E vice-versa. Quando os compradores tentam ultrapassar essa faixa, esse território que é dos vendedores, os vendedores vêm e empurram ela para baixo novamente. A ação caiu, passou esse suporte, perdeu o suporte e caiu. Perceba que ela tentou mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 vezes ultrapassar essa resistência e não conseguiu. Então, uma faixa de resistência e suporte pode durar meses, anos. Você pode puxar linhas. Se você pegar gráficos e abrir mais um tempo gráfico maior, você vai ver que hoje ele está sofrendo para ultrapassar alguma faixa de resistência de 2, 3, 5 anos atrás. Porque são faixas que realmente marcam essa divisão de território. E agora no final, eu quero te mostrar um gráfico da Dexus, né? DexP3, que a gente vai ver um suporte muito bem marcado aqui. Perceba que ali embaixo a gente já marcou uma faixa bem grande, que é um suporte. Perceba que a ação caiu até ali, marcou um primeiro ponto. Ela subiu, ela tentou cair, a hora que chegou ali os compradores, não, aqui é a nossa área, aqui a gente não quer que vocês entrem, os vendedores, e jogou essa ação para cima. E por 7 vezes os vendedores tentaram empurrar essa ação para baixo e não conseguiram. Os compradores mostraram força ali, dizendo que não, aqui vocês não vão entrar. Aqui é a nossa área. Se uma hora, depois de tantas tentativas assim de ultrapassar, se a Dexus, se a ação conseguir realmente ultrapassar, é muito provável que essa ação despenque bastante o valor dela. Porque ela lutou tanto para passar nessa barreira, nesse suporte, que agora que ele pegar a força, ele vai embora. Então, eu quero que vocês usem suporte e resistência para não entrar em roubada. A gente não usa isso como um setup de entrada, não é um sinal de entrada. Muito pelo contrário, se você tivesse, por exemplo, na DexP vendido, a hora que você estava mais acima, você vendeu, a hora que ela chegar perto dessa área, quer dizer o quê? Que é a hora de você se desfazer da ação, de comprar ela novamente e zerar a tua posição. Porque é muito provável que ela vai bater ali e vai subir novamente. Perceba que a ação tentou de novo pela segunda vez bater aqui e não conseguiu ultrapassar. Ela subiu novamente, tentou uma terceira, tentou uma quarta, tentou uma quinta, uma sexta vez. Todas as vezes que o mercado chegou ali embaixo, os compradores mostraram força e jogaram essa ação para cima. Então, é só para você entender que essas faixas realmente têm poder, elas têm muita força. E quando você pega um gráfico, você já tem que pegar e traçar essas linhas, demarcar esses territórios, essas áreas, Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que é suporte e resistência. Espero que tenham entendido qual a finalidade e para que a gente utiliza suporte e resistência. Não é, geralmente não é para a gente entrar em operação. A gente pode até utilizar, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco em suporte e resistências é evitar entrar em furada, evitar entrar numa ação que tem uma resistência logo depois. Essa é a finalidade que a gente mais vai usar. É para, se você está querendo comprar uma ação, você vai olhar e falar, não, agora não é hora. Aqui tem uma faixa de resistência, essa ação vai bater ali e vai voltar. Então é para isso que a gente vai utilizar. Quando a gente começar a ficar mais familiarizado, quando a gente começar a entender um pouco mais, a gente vai utilizar os candles lá, o martelo, um Morningstar, alguma coisa assim, para a gente pegar uma reversão ali, uma mudança de direção, tá bom? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até agora, obrigado pela companhia, obrigado pela parceria. Recomenda esse canal, recomenda esse vídeo para as pessoas que você gosta, para as pessoas que querem também aprender a ter uma renda extra, querem aprender a investir, querem aprender um pouco de análise técnica. E deixa o seu curtir, não esquece de curtir, não esquece de seguir o canal, segue a gente aí, pelo amor de Deus. E é isso, galera, tá? Fico à disposição, se quiser deixa um comentário aí, pede vídeo sobre o que você quer saber, pede alguma coisa aí. Estou à disposição de vocês, obrigado e até o próximo vídeo.